Existe um nome que ecoa através do tempo. Um nome sussurrado em círculos esotéricos. Um nome que representa o impossível tornando-se real. Edgar Cayce, o profeta adormecido. O homem que por 43 anos entrou em transe e viu o futuro com uma clareza que desafia toda explicação. Ele previu a Grande Depressão, anos antes de acontecer. Previu o início e o fim da Segunda Guerra Mundial, com datas precisas. Previu a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, décadas antes de serem encontrados. Previu mudanças geológicas, avanços médicos, eventos políticos que remodelariam nações. E entre suas mais de 14 mil leituras psíquicas registradas, há uma leitura obscura de 1934. Uma leitura que permaneceu sem interpretação por décadas. Falava de uma terra distante, de um líder improvável, de um homem do povo que subiria, cairia, subiria novamente. E que em seu terceiro ato, enfrentaria o que Cayce chamou de a grande provação da alma. E esse líder, segundo interpretações que emergem agora em 2025, é Luiz Inácio Lula da Silva. Edgar Cayce nasceu em 1877 no Kentucky, Estados Unidos. Uma criança normal, de família pobre, nada nele sugeria que se tornaria um dos profetas mais precisos da história moderna. Mas aos 21 anos, algo mudou. Ele desenvolveu uma condição médica estranha, laringite crônica, que o deixou sem voz por meses. Médicos não conseguiam curar. Então, um hipnotizador itinerante sugeriu algo incomum: que Cayce entrasse em transe hipnótico e diagnosticasse a si mesmo. Cayce aceitou. Entrou em transe profundo, e enquanto dormia sua voz retornou. Mas não era sua voz normal. Era diferente. Mais profunda, mais autoritária. E essa voz diagnosticou o problema, prescreveu um tratamento, e quando Cayce acordou e seguiu as instruções, foi curado completamente. Mas o mais extraordinário não foi a cura. Foi o que aconteceu depois, porque as pessoas começaram a pedir que Cayce fizesse leituras para elas, que entrasse em transe e diagnosticasse suas doenças. E ele fazia, com precisão impossível, descrevendo condições que nem os melhores médicos conseguiam identificar, prescrevendo tratamentos que funcionavam quando tudo mais havia falado. E então, as leituras começaram a expandir. Não apenas diagnósticos médicos, mas leituras de vidas passadas, leituras sobre o futuro, leituras sobre eventos mundiais. E tudo era gravado, documentado, arquivado. 14.306 leituras ao longo de 43 anos, cada uma registrada por sua secretária, cada uma preservada. E a precisão era assustadora. Ele previu a Bolsa de Valores de 1929, avisou investidores meses antes, previu a descoberta de Atlântida, disse onde seria encontrada, previu mudanças geológicas que aconteceriam décadas depois, terremotos, erupções, tsunamis, tudo documentado, tudo verificável. Mas entre todas as suas previsões, há uma categoria que poucos conhecem: leituras sobre líderes mundiais, não apenas os de sua época, mas líderes que viriam décadas, até séculos depois de sua morte em 1945. E em uma dessas leituras, leitura número 5748-1, datada de 23 de maio de 1934, Cayce fala sobre algo extraordinário, sobre uma terra ao sul, uma terra de grande potencial, mas grande sofrimento. E sobre um homem cujo destino estaria entrelaçado com o destino dessa nação por décadas. As palavras exatas, transcritas por Gladys Dabb, sua secretária, são estas: no sul distante, onde a cruz encontra a floresta, surgirá um que vem do povo, não de berço dourado, mas de mãos calejadas. E ele subirá, cairá e subirá novamente, como o fênix. 3 vezes ele tocará o poder. E na terceira vez, enfrentará a grande provação, não de inimigos externos, mas do dentro, de sua própria essência, de escolhas que ecoam através do tempo, e o resultado dessa provação determinará não apenas seu destino, mas o destino da terra que lhe serve. Durante 90 anos ninguém soube o que isso significava. A cruz encontra a floresta, 3 vezes no poder, grande provação na terceira vez. Eram símbolos obscuros, metáforas indecifráveis, até agora. Porque, agora em 2025, com Lula em seu terceiro mandato como presidente do Brasil, enfrentando desafios sem precedentes, essa leitura finalmente faz sentido. E o que ela revela é profundo, complexo, e está acontecendo agora. Vamos decifrar os símbolos, um por um. No sul distante, onde a cruz encontra a floresta, Cayce estava falando dos Estados Unidos. O sul distante seria a América do Sul, a cruz, o cristianismo, a religião que domina o continente, a floresta, a Amazônia,
a maior floresta tropical do mundo, onde a cruz encontra a floresta. Brasil, o país mais católico do mundo, o país que contém 60% da Amazônia, que vem do povo, não de berço dourado, mas de mãos calejadas. Lula, nascido em Garanhuns, Pernambuco, em extrema pobreza, trabalhou como engraxate, como office boy, como torneiro mecânico. Literalmente mãos calejadas, perdeu um dedo em acidente de trabalho, não teve educação formal avançada. Veio do povo, e ele subirá, cairá e subirá novamente. Como o Fênix, 3 vezes ele tocará o poder. A trajetória de Lula: primeira eleição presidencial em 1989, perdeu 1994, perdeu 1998, perdeu, mas em 2002, venceu. Primeiro mandato. 2006, reeleito. Segundo mandato, saiu em 2010 com aprovação recorde. A queda. Operação Lava Jato, condenação em 2017, prisão em 2018, 580 dias encarcerado, a maior queda política da história brasileira. O Fênix consumido pelas chamas. E então, o retorno. Anulação das condenações em 2021. Direitos políticos restaurados. Candidatura em 2022. Vitória apertada. Terceiro mandato. O Fênix renascido das cinzas. 3 vezes tocando o poder. A precisão é impossível. Casey morreu em 1945. Lula nasceu em 1945. O ano da morte do profeta é o ano do nascimento do líder. Como se um passasse o bastão para o outro. Como se houvesse uma conexão além do tempo. Mas é a última parte da profecia que importa agora. A parte que está se cumprindo neste exato momento. E na terceira vez enfrentará a grande provação. Não de inimigos externos, mas do dentro de sua própria essência. De escolhas que ecoam através do tempo. A grande provação. O que Casey viu? Para entender, precisamos olhar para o que está acontecendo agora. Em 2025, no terceiro mandato de Lula, o Brasil está dividido. Mais dividido do que jamais esteve na história moderna. A polarização é profunda, visceral. Familiar contra familiar, amigo contra amigo. Uma nação rachada ao meio. E Lula, que sempre foi um unificador, um negociador, um construtor de pontes, encontra-se incapaz de costurar as feridas. Por quê? Porque a divisão não é apenas política, é existencial. É sobre visões fundamentalmente diferentes de Brasil, de democracia, de futuro. E Lula, com sua retórica tradicional, suas alianças pragmáticas, seu estilo conciliador, não consegue alcançar metade do país, que o vê não como líder, mas como inimigo, como usurpador, como ameaça. E então, as escolhas que ele está fazendo, algumas sábias, outras questionáveis, alianças políticas com figuras controversas, nomeações que desagradam sua base, compromissos que parecem traições de princípios, cada escolha alienando alguém, cada decisão criando novo conflito de sua própria essência. Casey estava falando sobre algo mais profundo, sobre a natureza fundamental de Lula. Ele é um negociador, um pragmático, alguém que sempre acreditou que tudo pode ser resolvido através de diálogo, de barganha, de encontrar o meio termo. Mas e se não houver meio termo? E se algumas questões forem binárias? E se algumas batalhas não puderem ser negociadas? Então a própria essência de Lula, sua maior força, torna-se sua maior fraqueza. E escolhas que ecoam através do tempo. Isso é profundo, porque Casey está sugerindo que as escolhas que Lula faz agora não são novas. São ecos, repetições de padrões antigos, padrões kármicos, escolhas que ele fez antes, em outros contextos, em outras vidas talvez, e que agora retornam para serem resolvidas. Casey acreditava em reencarnação. Muitas de suas leituras exploravam vidas passadas, e ele frequentemente dizia que almas retornam para aprender lições não aprendidas, para corrigir erros não corrigidos, para enfrentar provações evitadas. E se Lula é uma alma antiga, e se ele esteve aqui antes, em posições de liderança, enfrentando dilemas similares? E se as escolhas que ele faz agora são testes, oportunidades para fazer diferente, para quebrar padrões? Mas qual é a natureza específica da Casey oferece mais pistas em outras leituras correlacionadas. Leitura 5749-1, feita no mesmo dia, fala sobre o líder que deve escolher entre o coração e a mente, entre o povo e o poder, entre o legado e o momento, entre o coração e a mente. Lula sempre governou com o coração, com empatia, com desejo genuíno de ajudar os mais pobres. Mas governar exige mente também. Estratégia, pragmatismo, às vezes dureza. O desafio é balancear
E Lula, neste terceiro mandato, está lutando com isso entre o povo e o poder. Ele veio do povo, sempre se identificou com os trabalhadores. Mas agora está no poder, cercado por estruturas, por necessidades de governabilidade. Quanto do povo você pode manter quando está no topo? Quanto do poder corrompe mesmo os mais bem-intencionados? Entre o legado e o momento. Lula está com 80 anos. Este é seu último mandato. Ele sabe. E ele pensa em legado, como será lembrado. Mas o momento exige ação. Exige decisões difíceis. Às vezes, o que é melhor para o legado não é melhor para o momento, né? E vice-versa, como escolher? Estas são as provações. E elas estão acontecendo agora, em tempo real. E o Brasil inteiro está assistindo. E o resultado, segundo o Case, determinará não apenas o destino de Lula, mas o destino do Brasil, mas há mais na profecia. Uma parte final que pesquisadores descobriram recentemente em notas marginais da secretária de Case. Notas que não foram incluídas na transcrição oficial, mas que existem nos cadernos originais arquivados na Associação de Pesquisa e Iluminação em Virginia Beach. As notas dizem: ele me disse algo mais, depois da leitura oficial ter terminado. Convia muito baixa, quase um sussurro, disse o homem do Sul. Na grande provação, enfrentará não apenas escolha, mas traição de alguém próximo. Alguém quem confia. E essa traição revelará a verdade de sua alma. Se ele escolher vingança, cairá novamente e não se levantará. Se escolher perdão, transcenderá e elevará sua terra com ele. Traição de alguém próximo. Alguém quem confia. Quem seria e quando? Em 2025, rumores circulam em Brasília. Rumores de tensões dentro do governo, de ministros insatisfeitos, de aliados se distanciando, de figuras próximas considerando abandonar o barco. O nome mais mencionado, alguém do núcleo duro. Alguém que esteve com Lula desde o início, alguém cuja traição seria devastadora. E a escolha, vingança ou perdão? Casey está dizendo que como Lula responder a essa traição definirá tudo: vingança, usar o poder do Estado para punir, para destruir politicamente, para se vingar. Isso levaria à queda. Por quê? Porque repetiria padrões antigos. Porque demonstraria que o poder o corrompeu. Porque mostraria que aprendeu nada, mas perdão. Perdão genuíno, não fraqueza. Mas força. A força de transcender ego, de colocar o bem maior acima de feridas pessoais. Isso levaria à transcendência, à elevação. Não apenas dele, mas da nação inteira. É uma escolha arquetípica. Cristo na cruz, perdoando seus executores, Mandela perdoando seus carcereiros, Gandhi amando seus opressores. É a escolha que separa líderes comuns de grandes almas. E Lula terá essa oportunidade. Segundo Case, em algum momento durante este terceiro mandato, a traição virá. E o mundo observará, o Brasil observará. E a história aguardará para ver qual escolha ele faz. Mas quando? Case não forneceu data específica, mas pesquisadores que estudam seus padrões notam algo. Case frequentemente usava numerologia. E o número 3 aparece repetidamente nesta leitura. Terceiro mandato, 3 vezes no poder. E em numerologia caiciana, 3 frequentemente se relaciona com completude, com culminação, com o terceiro ano de um ciclo. Terceiro ano do terceiro mandato, 2027. É quando a grande provação atingirá seu clímax. É quando a traição ocorrerá. É quando a escolha será feita, mas os sinais já estão aparecendo. Em 2025, as tensões aumentando, as fissuras se alargando, os padrões se formando, tudo levando ao momento decisivo que Case viu há mais de 90 anos, e a outra dimensão da profecia que não pode ser ignorada, a dimensão coletiva. Case sempre dizia que líderes não são acidentes, são manifestações da consciência coletiva, reflexos do estado espiritual de uma nação. Brasil elegeu Lula 3 vezes, não por acidente, mas por ressonância, porque há algo em Lula que reflete algo no Brasil, na alma brasileira. E a aprovação de Lula não é apenas dele. A questão não é apenas Lula escolherá vingança ou perdão. A questão é, o Brasil escolherá vingança ou perdão? Continuaremos divididos, odiando, destruindo uns aos outros? Ou encontraremos forma de transcender, de curar, de nos unificar? A aprovação de Lula é espelho, refletindo a aprovação nacional. E como ele escolhe influenciará como nós escolhemos. E como nós escolhemos influenciará o destino da nação por gerações. Case viu isso, viu que um homem, um líder, em momento crítico, pode ser catalisador, pode ser ponto de virada, pode ser diferença entre nação que cai na escuridão e nação que acende a luz. E é por isso que esta profecia importa. Não é apenas sobre Lula, é sobre todos nós, sobre o Brasil que queremos ser, sobre o futuro que escolhemos criar. Então,
O que está acontecendo agora, em 2025? A grande provação começou. As tensões estão aumentando, as escolhas estão sendo apresentadas, as alianças estão sendo testadas. E Lula, no centro de tudo, está enfrentando decisões que definirão seu legado, sua alma, seu destino. Alguns dias ele escolhe bem, mostra sabedoria, mostra compaixão, mostra grandeza. Outros dias, escolhe mal. Mostra fraqueza, mostra política pequena. Mostra que é humano, falível, imperfeito. Mas a grande escolha ainda não veio. A traição ainda não ocorreu. O momento de definição ainda está à frente. Em 2027, quando tudo que Casey viu convergirá em um único ponto, um único momento, uma única decisão. E naquele momento, Lula terá que escolher, não como político, não, como presidente, mas como alma. Como ser humano enfrentando a mais antiga das questões: quando ferido você fere de volta, ou você transcende. Edgar Cayce viu este momento há mais de 90 anos. Viu o homem, viu a nação, viu a escolha. E viu os dois caminhos possíveis. Um levando à queda, outro levando à transcendência. Qual caminho será tomado? Ainda não sabemos. A história ainda está sendo escrita. O futuro ainda está aberto. Mas os sinais estão todos lá. Os padrões estão se formando. E aqueles que sabem ler, que sabem ver, que conhecem as profecias de Cayce estão observando, reconhecendo que estamos vivendo em tempo profético. O que Edgar Cayce viu sobre Lula da Silva não é apenas história antiga, é presente vivo, é futuro se desdobrando, é profecia em movimento. E todos nós, cada brasileiro, cada pessoa que se importa com o destino desta nação, somos parte disso. Porque a aprovação não é apenas de Lula, é nossa, é apenas dele, é nossa. O destino não é apenas dele, é nosso. Cayce nos deu o aviso, nos mostrou o que está em jogo, nos revelou que este momento importa, mais do que a maioria percebe. Agora cabe a nós, a Lula e ao Brasil, decidir qual futuro vamos criar, qual escolha vamos fazer, qual caminho vamos seguir: vingança ou perdão, queda ou transcendência, escuridão ou luz. O profeta adormecido viu ambas as possibilidades. E agora, despertos, devemos escolher qual se tornará realidade. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.